E vamos para a análise. O que está por trás dessa estratégia? Apresentar uma chapa com tanta antecedência é ponto fora da curva na história da Câmara Municipal de Patos de Minas. Normalmente, os nomes só ficam conhecidos na semana da eleição ou, em muitos casos, no dia da própria votação. Gladstone dá transparência ao processo, mas, ao mesmo tempo, demonstra força e tenta levar adiante o projeto de chapa única. Numa leitura rasa, pode-se dizer que o parlamentar conseguiu um feito importante: reunir, aproveitando o clima de Copa do Mundo, argentinos e brasileiros em um mesmo barco. Há méritos inegáveis, mas há os riscos que, imagino, o vereador colocou na balança. Trazer a oposição para tão perto exige muita atenção e cuidado. As tradições, ou melhor, as traições, podem ocorrer. Disso todo mundo tem certeza. Bartolomeu Ferreira, do União Brasil, em conversa com o repórter Gustavo Galvão, não cravou o voto em Gladstone. A história, como diria Karl Marx, se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Bartolomeu foi vítima da tragédia, para ele próprio, da decisão de João Marra de mudar o voto na última hora e dar a vitória a Ezequiel Macedo Galvão na eleição de 2020. Agora, os papéis estão invertidos. Bartolomeu pode ser a farsa e a tragédia de Gladstone. E vale lembrar que ele foi bastante duro ao colega e disse que ele não era homem. Hoje, João Marra e Bartolomeu estão em pé de igualdade. Afinal de contas, hoje Bartolomeu pode mudar o futuro da Câmara Municipal em relação à presidência. E sim, pode aparecer uma nova chapa, pois alguns vereadores parecem não estar confortáveis com a presença da oposição na chapa, o que é justificável, afinal de contas, eles estão reunindo MDB, do Oscar Santos de Faria, o União Brasil, de Elmírio Nascimento, e o PSD, ligado a Arnaldo Queiroz. A turma da Nova Política considera essas ligações muito temerárias, para dizer o mínimo. O prefeito Luiz Eduardo Falcão apoia a chapa e, apesar da presença da oposição. Entretanto, será que essa é a melhor opção para o chefe do executivo? Bom, tudo indica que ele acha que sim, essa é a melhor opção. Essa decisão no futuro pode significar dor de cabeça? Também sim. Apoio não significa fidelidade, mas também não significa hostilidade. E claro, temos a questão familiar. Se Gladstone for eleito, ele e Sandra Gomes, que são irmãos, ficam em posições bastante privilegiadas aqui no município. Cabe lembrar que essa não é uma teoria da conspiração. Gladstone e Sandra são, de fato, irmãos e, claro, são dois personagens, dois nomes da política bastante respeitados em Patos de Minas e que estão em ascensão. O prefeito deve estar também observando esse ponto. E para finalizar, há ainda os grupos conservadores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Fontes ouvidas pela Jovem Pan afirmam que esses grupos também se articulam para a eleição de Gladstone, embora ele tenha negado. Se essa aproximação existe, qual é a pretensão? O curioso é que uma dessas nossas fontes foi enfática ao dizer que Bartolomeu apoiaria Gladstone, o que o próprio vereador confirmou à nossa reportagem. Ou seja, são bem informados. Resta saber como estão se articulando nos bastidores e como isso se reflete nas decisões da Câmara. Não que isso seja negativo, obviamente. Apesar de todas essas informações, algo me parece óbvio: não haverá chapa única e há grande possibilidade de surpresas até o dia da votação. Tudo, como sempre, depende de negociações, indicações e conversa de bastidores.